Fala, por favor, qual é o seu nome, o local de nascimento e a data de nascimento. Eu chamo-me Carlos do Nascimento Ferreira, nasci numa aldeia no norte de Portugal que se chama Sendim, onde eu resido atualmente, e nasci a 28 de fevereiro de 1961. E para qual manifestação que o senhor produz? Nós aqui na nossa região temos um povoamento medieval, que é um povoamento aglomerado, disperso. São pequenas aldeias que distam entre si à volta de 15 quilómetros. Portanto, há uma aldeia aqui a 15 quilómetros da minha aldeia, que se chama Bemposta, e que tem um ritual que se chama Chocalheiro. Esse ritual chocalheiro é uma manifestação que acontece 2 vezes por ano. O dia 26 de dezembro e o dia 1 de janeiro. Essa manifestação tem uma personagem central e a personagem central, chamada Chocalheiro, tem uma máscara com um conjunto de ícones que é uma máscara de madeira. Eu tenho como hobby ser artesão em máscaras de madeira e, portanto, já fiz máscaras para esse ritual. Perfeito. E será que você pode descrever um pouco mais a manifestação? Onde que ela acontece, né? Como é que é essa performance? Se tiver alguma, né, a manifestação aqui no norte de Portugal existe em várias localidades e cada localidade tem uma manifestação que se caracteriza por aspectos diferenciados. Por um lado, são as datas em que ela ocorre e, por outro lado, é a indumentária da personagem central. Neste caso, esta manifestação está ligada ao que nós chamamos rituais do solstício de inverno. Estes rituais do solstício de inverno começam mais ou menos no dia 13 de dezembro, 12 dias antes do dia de Natal, e terminam 12 dias depois do Natal, que é considerado aqui o Dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro. Entre estes 12 dias antes do Natal e 12 dias depois do Natal, tantos dias como meses tem o ano, são dias considerados sacralizados no contexto do campesinato medieval, que já vem, obviamente, de tempos muito anteriores. Já muita gente considera que poderão ser rituais que já vêm desde o período do Neolítico. Poderão ter 2000 anos ou coisa do estilo. Portanto, são rituais que nós chamamos pagãos. Os rituais pagãos eram rituais que se localizavam em unidades de povoamento chamadas pagos. Hoje, essas unidades de povoamento já não se denominam assim, denominam-se aldeias, mas estes rituais atravessaram mais de um milénio e muitos séculos e mantêm-se de forma popular. O ritual consiste em, no dia 25 à noite, fazer um leilão do personagem. Quer dizer que o personagem vai vestir um fato, que é uma espécie de um macacão azul escuro, que está rodeado com uma serpente enorme em pano. Usa umas luvas e depois tem uma espécie de umas tenazes que traz na mão. E talvez dos aspectos mais importantes da indumentária é a máscara. A máscara é uma máscara mais ou menos com estas características, em que ela é toda em preto, com alguns elementos em vermelho. As características principais desta máscara, normalmente ela tem
duas maçãs. Normalmente aqui no cimo dos cornos são colocadas duas laranjas para o momento do ritual. As duas maçãs são... Toda a máscara um bocado está muito ligada aos aspectos da fertilidade. Portanto, as duas maçãs simbolizam muito o que tem a ver com a fertilidade do campo, as colheitas. Depois tem uma serpente que sai aqui em cima para dar a volta e que sai e cai aqui pela cara. A serpente está a funcionar no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, ela dá-nos o sentido do tempo. Também tem, normalmente, uma salamandra, aqui assim, não é? Que está sobre a serpente, mas nem sempre a salamandra faz parte da máscara. Pode estar ou pode não estar. Depois tem aqui assim, junto ao nariz, como se fossem uns dentes de javali, que parecem uma âncora, não é? Depois tem uma boca muito carnuda e pode ter uma língua assim que pende, ou pode ter uma língua que sai assim em formato de falo da boca. Por vezes, certas máscaras aqui junto em baixo têm como simbolizados 2 testículos e depois têm estes apliques em pelo, que pode ser pelo de rabo de cavalo ou de burro. Normalmente é de um híbrido entre o burro e o cavalo, que se chama mula ou macho. Aplicam-se também aqui em cima esses pelos. A máscara é feita em madeira, é uma madeira que convém que seja leve, porque o ritual pode durar muitas horas, 4 ou 5 horas, e quanto mais leve for a máscara, mais fácil é para o personagem aguentar todo o tempo do ritual. Ela, portanto, depois coloca-se na cara e tem uma forma de segurá-la aqui à volta da cabeça, assim, nesta forma. Portanto, no dia 25 à noite, o povo junta-se todo numa determinado sítio da aldeia e procede à arrematação do personagem. A arrematação significa que quem fizer a manda mais elevada, até exatamente à meia-noite, terá o direito de dizer quem entra dentro do chocalheiro. A pessoa, são feitas o que se chamam as mandas e as pessoas vão mandando 100, 200, 300, 400, 500. Portanto, por vezes pode atingir somas bastante elevadas e a pessoa que ficou com esse direito é que decide quem entra dentro do personagem. Se é ele próprio ou se pede a outra pessoa. Fica sempre incógnito a pessoa que entra dentro do personagem, que veste as roupas e que coloca a máscara. Quando, ao outro dia, de manhã, muito cedo, começa o ritual, ninguém sabe quem está dentro do personagem. Foi sempre homens que entraram dentro do personagem, mas mais recentemente também já existiram mulheres que entraram dentro do personagem. Normalmente, o personagem, as pessoas que entram dentro do personagem são pessoas jovens, porque o ritual é muito físico. Ele tem que percorrer toda a aldeia, em passo quase de corrida, a bater nas casas todas das pessoas residentes, a pedir uma esmola. As pessoas podem dar dinheiro, podem dar frutos ou podem dar enchidos. Todo essas esmolas, depois, no dia 26, revertem a favor da festa da Nossa Senhora. No dia 1 de janeiro, as esmolas revertem para a festa do Menino Jesus. O personagem, o chocalheiro, como tem uma visão bastante limitada pelo facto do uso da máscara, ele é acompanhado de braço dado por uma outra personagem que se chama o cristão.
que o acompanha ao longo das ruas e que o leva a cada uma das casas onde ele deve bater e agradecer aos vizinhos quando eles dão uma esmola. Ele tem a máscara e quando os vizinhos lhe dão uma esmola, ele inclina a cabeça e agradece em sinal de agradecimento. Existe uma lenda na aldeia de Bemposta sobre o chocalheiro. O povo diz que esta entidade era o diabo, que apareceu à Nossa Senhora quando ela estava grávida. E a sua intenção era tentar namorar a Nossa Senhora. Deus Omnipotente estava lá em cima e estava a ver aquela pouca vergonha e teve que intervir. E disse ao diabo: tu estás a ir longe demais, estás a molestar a minha mãe, portanto eu vou-te castigar. Portanto, a partir de hoje tu vais ter que vestir um fato e colocar uma máscara 2 vezes por ano para te redimires. Vais, no dia 26 de dezembro, fazer a volta toda da aldeia a pedir esmola às pessoas e, no fim, vais dar essa esmola para a festa religiosa da Nossa Senhora. No dia 1 de janeiro vais fazer a mesma coisa, mas essa esmola que vais recolher vai ser para a festa do Menino Jesus. Só no fim da festa é que o personagem retira a máscara e se fica a saber quem é que entrou dentro do personagem. Esta lenda é extremamente interessante porque nos mostra a ancestralidade deste ritual e nos mostra que estes rituais estão organizados, digamos, por camadas. O momento da cristianização da nossa região, em que ocorreu mais ou menos por volta os primeiros aspectos que se referem a essa cristianização, ocorreram mais ou menos por volta do século IV, século V, mas que realmente só se tiveram muito mais força depois do século IX, do século X, em que nós falamos da Guerra da Reconquista, em que a Península Ibérica estava ocupada pelos muçulmanos, e então houve uma guerra por parte de um conjunto de nobres cristãos que interveio de norte para sul. Começou nas Astúrias e das Astúrias foi até o sul da Península Ibérica, expulsou, ou pelo menos apaziguou o território, expulsou os muçulmanos e cristianizou a Península. Foi nesse período em que nós temos a construção da maior parte das igrejas existentes na Península Ibérica, que são igrejas românicas e que datam mais ou menos do século XII, século XIII. Existem algumas igrejas anteriores do século VIII, que nós chamamos igrejas pré-romanas, mas digamos que é por aí. Portanto, esta força social de cristianização da Península veio intervir sobre as tradições anteriores que existiam e, de certa forma, condicionou-as. Digamos que houve um conjunto de rituais que nós chamamos pagãos, que são rituais não cristãos, em que havia acreditação em entes superiores que não eram cristãos, e, portanto, houve uma tentativa por parte do cristianismo de converter estas pessoas. Quando não conseguiram, eles integraram estes rituais. E hoje, na aldeia, a máscara e o fato deste personagem, a máscara e o fato do chocalheiro, que são património da comunidade, da aldeia, são guardadas na sacristia da igreja. Este ritual, digamos que tem duas partes.
tem uma parte mais pagã, digamos, não cristã, não católica, que tem a ver com a manifestação popular de apoio e que participa na festa, e depois tem outras partes que são a festa da Nossa Senhora e do Menino Jesus, que são partes religiosas. O personagem não pode entrar dentro do espaço sagrado da igreja. Ele tem que ficar sempre de fora. E, portanto, é uma festa que ainda tem uma animação muito grande. Portanto, as pessoas, tal como acontece noutras regiões, que acreditam num determinado poder de Deus cristão ou dos santos que estão na igreja, eles fazem promessas. E uma promessa dão uma certa quantidade de dinheiro ao santo, ou podem oferecer haveres, podem oferecer trigo, ou podem oferecer outras partes das colheitas, e estas oferendas servem para pedir algumas benesses aos santos. Ou porque tem um animal doente, e uma vaca, e a vaca precisa de ser curada, ou na família existe alguém doente que precisa de ser curado, ou por vezes procura-se saúde, procura-se fortuna, tudo depende. Agora, esta manifestação pagã mostra que ainda do ponto de vista social houve reprodução deste evento, deste festejo, não é? E que se acredita ainda no poder que tem o chocalheiro. Quer dizer que o poder do chocalheiro, ele mantém-se intacto ao longo destes milhares de anos, e as pessoas acreditam que ainda podem fazer promessas no leilão e podem acreditar que este personagem lhe traga benesses. É uma festa popular que tem os seus mordomos. O mordomo, normalmente são as pessoas que são nomeadas de um ano para o outro para organizarem a festa e que se ocupam de todos os pequenos detalhes para que a festa corra bem. Hoje em dia, na localidade, existe uma associação que se chama Mas Chocalheiro, que tenta, por um lado, promover este evento, promovê-lo do ponto de vista de não o deixar perder, porque são comunidades aldeãs que hoje em dia têm um conjunto de problemáticas ligadas ao envelhecimento da população e ao despovoamento destas aldeias, portanto, cada vez há menos juventude, portanto, há uma necessidade de manter vivo estes rituais pagãos, que já são muito antigos e que podem ter riscos de desaparecimento. Por outro lado, a comunidade também utiliza estes rituais como que um aspecto identitário forte e que os diferencia de outras comunidades. Quer dizer que é muito importante para a comunidade fazer uma promoção da sua imagem, uma promoção turística, através destes eventos identitários, que são muito próprios, no caso de Portugal, são muito próprios de Trás-os-Montes e do norte de Portugal, onde ocorrem, digamos que, dois grandes grupos de eventos pagãos. Uns são este grupo que nós falamos, que são rituais do solstício de inverno. Outros são rituais mais associados ao entrudo, mais associados ao período de carnaval. Mas não deixa de existir uma certa continuidade que vai desde os inícios de dezembro até ao fim da quaresma, que acontece com o entrudo, que acontece com o carnaval. Cada aldeia tem o seu ritual, num sítio pode-se chamar chocalheiro, noutro sítio pode-se chamar o velho, noutro sítio pode-se chamar o farandulo, noutro sítio pode-se chamar a velha, noutro sítio chama-se o carocho, tem nomes muito diferenciados, as máscaras são diferentes, mas há um aspecto que nos leva a ligar todos estes eventos e que têm a ver com um período das comunidades
primordiais que viviam nesta região de já terem muita atenção pelo transcendente, por aquilo que os ligava a forças sobrenaturais, e todas elas estavam muito ligadas a toda a sobrevivência da comunidade. Portanto, todas elas estavam ligadas à fertilidade da comunidade. Estes ritos solsticiais são ritos que nos vêm de um tempo em que havia uma acreditação muito forte no Deus Sol, o Deus omnipotente responsável por tudo o que acontece, por toda a energia que acontece na Terra. O Sol dá-nos a noite e dá-nos o dia, dá-nos o calor e dá-nos a chuva, dá-nos tudo isso. Portanto, pensava-se nestas latitudes temperadas, em que no período do solstício de inverno temos noites muito grandes e dias muito pequenos, e em que as temperaturas são muito baixas. Portanto, o povo primordial acreditava que o Sol, o Deus que mantinha toda a vida na Terra, se pudesse ir embora definitivamente. Que a noite ocupasse todo o tempo e deixasse de existir dia. Portanto, faziam-se ofrendas ao Sol para que ele voltasse. E realmente, no dia do solstício de inverno, que aqui o solstício de inverno era conotado com o dia de Natal, acontecia uma coisa mágica. O Sol tinha respondido à solicitação dos homens e os dias começavam a crescer. Portanto, dizia-se que no dia de Natal os dias davam um salto de pardal. Quer dizer que os dias cresciam um bocadinho. No dia de Reis, que era o dia 6 de janeiro, em que normalmente acabavam estes rituais do solstício de inverno, os dias cresciam meia hora e as noites desciam essa mesma meia hora. E, portanto, dizia-se no dia de Reis, os dias já cresciam meia hora. Portanto, o Deus Sol respondeu às solicitações que lhe foram feitas. Respondeu a estas festas que lhe foram feitas. Normalmente, nestas festas, existem também algumas refeições comunitárias, em que as pessoas comem, bebem, saltam, têm umas fogueiras enormes no centro da aldeia, em que as pessoas se aquecem comunitariamente a esta fogueira. Portanto, são estas manifestações de agradecimento ao Sol, de ofrendas que são dadas ao Sol, e o Sol depois responde, vindo novamente para junto dos homens. Portanto, quando as coisas funcionam normalmente, as pessoas não têm razão para mudar os seus comportamentos, não têm razão para se queixarem dos deuses. Os deuses voltaram-lhe a dar calor, voltaram-lhe a dar os dias maiores, que permitem depois as colheitas desenvolverem-se, o gado também ter melhores condições de pasto. Portanto, a sobrevivência da comunidade estava assegurada e ela funciona. Portanto, estes rituais são extremamente importantes no contexto da vida, da fertilidade e no desenvolvimento das comunidades. O que é que eu poderia dizer mais? Nossa, adorei, eu estou adorando a história. Obrigada por compartilhar tudo isso. O fato primordial, que era um macacão todo em azul escuro, era feito em linho. E depois, o linho é uma planta que é cultivada nas hortas e que depois é transformado em tecido. Ela tem um processo muito grande do ponto de vista do trabalho. Esse linho depois tem uma florzinha azul. Dizia o grande geógrafo romano Estravão que nesta região, no período mais ou menos contemporâneo com os romanos, quando chegaram aqui, que foi mais ou menos por volta do século I a.C., século I, século II a.C., eles diziam que os Joelas, que era o povo que estava aqui nesta região, tinham do melhor linho do Império Romano. Portanto, eles cultivavam um linho
e depois faziam tecidos. E então era com esse tecido azul escuro, que era tingido depois, que eles faziam o macacão. E depois, à volta do macacão, tem também uma serpente em tecido, com uma língua pendente vermelha. E depois tem a máscara. Normalmente a máscara é feita de madeiras leves, pode ser feita de choupo, pode ser feita de amieiro, também pode ser feita de nogueira, que é uma madeira ao mesmo tempo nobre e também bastante leve, e depois eram colocados pequenos adereços de pelo, colocavam também umas orelhas, por exemplo, podiam ser de cabrito, de uma pele curtida de cabrito, podia ter, pronto, as laranjas, levava sempre as laranjas no cimo das cornos, que eram feitos 2 buracos nas laranjas, e depois as laranjas são colocadas aqui nos cornos da máscara, e que eram, portanto, por trás da máscara colocava-se um lenço preto, para que não se visse o cabelo do personagem. A aldeia é percorrida sempre no mesmo formato. Quer dizer que o circuito que é feito pela aldeia tem sempre o mesmo desenho. Portanto, o cristão, o tal cristão que acompanha o chocalheiro, que acompanha o mascarado, deve ser uma pessoa que conhece bem este ritual e que conhece bem o percurso que ele deve fazer em toda a aldeia. No fim do ritual na aldeia, há uma pequena quinta, que se chama Lamoso, que é também visitada pelo chocalheiro. Só depois desta visita é que o ritual termina. Certo, perfeito. Então, eu segui aqui para a próxima pergunta. Bom, o senhor falou que o senhor confecciona a máscara, né, do chocalheiro e tem algum outro aspecto da manifestação que o senhor produz ou contribui, né? Não sei se é indumentária. Há um conjunto de máscaras conhecidas deste ritual. Algumas já são dos anos 50, que estão em Lisboa, no Museu de Etnografia. Outras estão no Museu Regional, no Museu de Bragança, no Museu Abade Bassal, e muitas delas não se conhecem os autores. Algumas já se conhecem os autores. Mais recentemente começou-se a notar quem eram os artesãos que faziam as máscaras. E o que acontece é que as marcas em madeira vão-se danificando, vão ganhando caruncho, vão apodrecendo, ou são vendidas, ou qualquer coisa. Portanto, vai sendo necessário renovar as máscaras. O que acontece é que a máscara da comunidade está ritualizada. Quer dizer que ela ultimamente foi sacralizada. Nos últimos 50 anos, estas máscaras foram sacralizadas. Portanto, é um património da aldeia que tem um valor histórico, tem um valor simbólico e identitário muito grande. Portanto, as máscaras que são agora introduzidas neste ritual são, de certa forma, não são consideradas ainda as máscaras ancestrais rituais. Elas vão de fazer um certo tempo para depois serem incorporadas no ritual, como já as outras foram. Mas eu só produzo exclusivamente a máscara. Certo. As máscaras, então, elas podem ser usadas mais de um ano, assim, ou elas são renovadas a cada ano? Não, normalmente as máscaras, atualmente pelo menos, elas fazem parte do património identitário. E tem que ser aquela e não outra. Portanto, elas normalmente não são renovadas. Houve máscaras nos anos 50 que foram vendidas pela comunidade, antropólogos que as quiseram comprar e que levaram depois para Lisboa, ofereceram à coleção do Museu Etnográfico de Lisboa, e depois essas máscaras foram renovadas, foram feitas por outras máscaras idênticas por artesãos. Mas, atualmente, existem artesãos
que fazem estas máscaras também como elemento para vender, elemento etnográfico, que é procurado pelos turistas, que é procurado por colecionadores, que é procurado por pessoas que gostam destas manifestações e que a máscara tem um valor comercial. Portanto, as máscaras são vendidas. Por exemplo, esta máscara que eu tenho aqui, que é uma máscara em Nogueira, é uma máscara que tem um valor de venda a rondar os 500 euros, por exemplo. E, portanto, há um conjunto de alguns artesãos que podem produzir esta máscara. Obviamente vão respeitar as características específicas que identificam esta máscara, mas cada um dos artesãos faz a máscara ao seu jeito. Aliás, cada artesão depois é conhecido na comunidade e, olha, esta é desta pessoa, esta é daquela pessoa, esta é daquele. E cada um tem os seus traços também identitários enquanto artesão, que dá o seu formato, o seu toque, a sua forma de fazer. Mas é respeitada sempre a cor que utilizamos, o preto, o vermelho e estas coisas todas. Perfeito. E o senhor participa do evento de alguma outra forma, além da produção da máscara, né, assim, no dia em si? Participo também no evento como espectador. Gosto de ir lá, tirar fotografias. Hoje em dia estes rituais estão algo também, não digo massificados, mas começam a estar algo turistificados, sobretudo por investigadores da área da antropologia, fotógrafos que esperam por aquele momento para poder produzir fotografias fantásticas e, portanto, este tipo de festas é muito frequentada por pessoas que têm estas características, pessoas ligadas à antropologia, à etnografia, à área cultural, muito à área também universitária, da investigação e muita gente ligada à área da fotografia. Perfeito. E como foi que o senhor começou a participar desse evento? No ano de 2004, eu fui editor local de um documentário sobre a região. E esse documentário também fazia filmagens destes rituais. Portanto, eu tive que ir, neste período, com a equipa toda, a este ritual. E, portanto, fiquei maravilhado com o ritual e, a partir daí, já estive lá várias vezes para participar e, como sou artesão de máscaras, a própria associação do Chocalheiro me procura para eu poder ajudar e para eu os poder também produzir máscara para eles. Certo. E qual é a importância da manifestação para a sua vida? É muito importante porque nós que somos artesãos de máscaras, eu sou uma pessoa que já fiz mais de 600 máscaras de vários rituais, não só este, mas eu diria que já fiz mais de 100 máscaras deste ritual e que tenho máscaras espalhadas pelo mundo inteiro do ritual do Chocalheiro. É muito importante nós podermos estar representado neste ritual e ter uma máscara que faz parte, que é pertença da associação do Chocalheiro e podermos estar representados neste ritual. É um orgulho muito grande e, digamos que o nosso trabalho de artesão não tem serventia se não existirem estes rituais que lhe dão um cunho de sacralização. A máscara só é sacralizada quando entrar dentro do ritual. Sendo assim, não é sacralizada. É uma máscara, como outra qualquer, mas não é uma máscara sacralizada. Portanto, a partir do momento em que a máscara do artesão é sacralizada, ela
passa a ter um valor completamente diferente. Ela passa, além de ter um valor comercial, passa a ter um valor identitário, passa a ter um valor que é de toda a comunidade, porque a comunidade a apropria como sua. Certo. E qual seria a importância dessa manifestação para a sua localidade? Eu não vivo nessa aldeia, eu vivo numa aldeia contígua, que está a 15 quilómetros mais ou menos, mas para essa localidade, para a localidade de Bemposta, sem dúvida absolutamente nenhuma, é o evento mais importante para toda a comunidade. É o evento mais identitário. Aliás, eles têm uma rotunda, um cruzamento em forma de rotunda à entrada da localidade, onde mandaram fazer uma escultura em pedra, muito maior que a de uma estatura de um homem, que deve medir mais de 2 metros, toda em granito, e que representa o chocalheiro. Portanto, a localidade assume que aquele é o seu maior tesouro identitário, que os identifica e que os diferencia em todo o mundo. Este ritual só eles têm. O chocalheiro com esta máscara, no mundo inteiro, só eles têm, mais ninguém tem. Portanto, quando existe qualquer coisa que é identitária e que mais ninguém tem, aquilo pode servir para identificar toda uma comunidade. Portanto, é extremamente importante, é fundamental e acaba por ter a importância que ele tinha primordialmente, porque estes rituais serviam para a comunidade ter energia, ter reprodução. Portanto, hoje é a mesma coisa. As comunidades existem quando elas são conhecidas, quando elas têm alguma coisa diferente das outras comunidades. Portanto, eles utilizam este ritual e utilizam o chocalheiro para os diferenciar a nível mundial e dizer às pessoas, venham aqui a Bemposta, porque nós temos uma coisa para mostrar que mais ninguém tem. E esta coisa é o chocalheiro. É lindo, né? E como o senhor acha que a atual condição de isolamento, né, distanciamento social está afetando o seu ofício e a realização da festa? Obviamente tem um efeito direto na realização da festa, porque a festa deixou de se realizar durante o período da pandemia. Mas eu acredito que havia outros eventos que eram feitos aqui nesta aldeia à volta deste ritual, nomeadamente esta associação organizava um desfile de rituais de toda a Península Ibérica, que era normalmente feito em março ou abril, e havia mais de 1000 pessoas que se juntavam nesse evento, em que havia um desfile de mascarados com rituais das outras aldeias de Portugal e de Espanha, e que era um evento turístico muito importante para a localidade. Portanto, todos estes eventos ligados ao ritual tiveram que ser suspensos. Portanto, tem um impacto económico direto na comunidade. Porque quando era feito este festival, havia pessoas que faziam negócios, que vendiam os produtos que eles têm cá na terra, vendiam os seus enchidos, vendiam o seu azeite, vendiam o seu vinho, vendiam as coisas que eles têm aqui de produção local, o seu mel. Como se deixou, por razões de sanidade pública, como se deixou de fazer durante este período o ritual, também se deixaram de fazer todas estas manifestações públicas e sociais. Mas creio que terá um impacto temporal limitado enquanto a pandemia nos obrigar a esse tipo de restrições, mas depois voltará novamente a ter a sua importância. Com certeza. E o senhor acha essa situação do isolamento fez o senhor rever de alguma forma o papel do festejo para a sociedade? Os rituais
só são rituais porque eles se mantêm mais ou menos inalterados durante longos períodos. O ritual deve ser feito de uma forma muito precisa e ele é, portanto, entregue a pessoas que tenham um conhecimento profundo deste ritual. Portanto, é importante que o ritual mantenha as suas características primordiais. Portanto, ele não deve sofrer muitas alterações. Depois, à volta do ritual, podem ser produzidos noutras datas, outro tipo de eventos, em que já se vai introduzir coisas novas. Mas o ritual, ele deve estar plasmado. A comunidade gosta que o ritual se mantenha de ano para ano sempre idêntico. Por isso, eu penso que existe um conjunto de pessoas, a comunidade, ao apropriar este ritual, ela é a guardiã do ritual. E ser guardiã significa impedir que haja uma alteração grande do ritual. Portanto, que ele se mantenha cada vez mais fiel à tradição. Portanto, eu acredito que se vai manter, sobretudo agora que temos uma associação, que fazem questão em, de ano para ano, terem sempre um ritual com características que eles dizem e acham que devem ser as características ancestrais. Perfeito. Bom, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista. As minhas perguntas, elas vão até aqui, e eu queria saber se tem alguma coisa que não foi perguntado que o senhor gostaria de acrescentar ao relato, algum comentário? Eu só queria dizer que, apesar destas regiões de Portugal, que nós chamamos regiões do interior, estarem a sofrer um processo de despovoamento e de envelhecimento grande, o que pode condicionar no futuro a realização destes rituais, não deixa de ser extremamente interessante que os jovens organizam-se, até jovens de famílias que já estão fora, a viver fora desta aldeia, podem estar a viver em Lisboa, ou no Porto, ou em França, ou noutros países, mas esses jovens organizam-se dentro da associação para continuar a dar vigor a este ritual, para impedir que ele desapareça. E impedir que ele desapareça. Como isto é um património imaterial, não é? O seu interesse está em ter sempre pessoas, ser uma cadeia social que mantém vivo o ritual. Quer dizer que existe alguém que ainda sabe como se realiza o ritual de A a Z. Portanto, é extremamente interessante saber que os jovens se interessam a estas coisas ancestrais, querem que elas continuem e estão a exercer, estão a fazer o seu papel no elo da cadeia, da grande cadeia social da comunidade, para que, digamos, o ritual não desapareça. E isso, apesar de haver aspectos que são negativos em relação à demografia, portanto, este é um aspecto positivo que nos diz que o ritual poderá estar ainda assegurado por muitos mais anos.